Caminhar iluminado. Salmo 119. Eis o tema nosso para este salmo: caminhar iluminado. No meio das escrituras sagradas você tem o livro de Salmos, praticamente no meio delas, e nós vamos ao Salmo 119. Você tem a palavra de Deus, abre a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos colocar na nossa mente e coração a palavra de Deus. Traga a sua palavra, o exemplar da palavra de Deus que você tem. Leia a palavra diariamente, meu irmão, minha irmã. Fortaleça-se na palavra. Nós vamos entender um pouco mais por que precisamos fazer isso quando nós meditarmos, por exemplo, naquilo que este salmo diz nesses versos, e diz em todo ele. Salmo 119, então, caminhar iluminado, de onde nós tiramos esta ideia de caminhar iluminado para este salmo. Bem, quando você lê o salmo todo, ele é um salmo que aponta para nós a instrução e a direção, e há um verso nele que expressa bem, resume bem a ideia do salmo todo, é o verso 105. Nós vamos focar nesta noite do verso 73 ao verso 80, Salmo 119, 73 a 80, mas vamos lembrar o verso 105 antes, este verso que resume a mensagem do salmo. Vamos juntos dizer este versículo e memorizá-lo, porque é um versículo que tem sido memorizado pelos crentes em Jesus Cristo, pela igreja de Jesus Cristo, à volta do mundo, no nosso tempo e através dos séculos. Milhões e milhões memorizaram este verso. Eu aprendi este verso ainda na minha tenra infância e vale a pena memorizá-la. Memorizei numa versão um pouco diferente, mas aqui temos nessa versão. Vamos juntos então falá-lo? Vamos juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eis a palavra de Deus aí. A palavra de Deus, nessa figura poética, diz: é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Este salmo é um salmo sobre a palavra de Deus. Este salmo que está na palavra de Deus é sobre a palavra de Deus. E aponta então este versículo que a palavra é como luz que nos mostra o caminho. As pessoas falam muito aí fora: precisamos de luz, né? Precisamos de luz, buscar luz, no sentido espiritual, mas eles falam num sentido, sabendo ou não, um sentido totalmente pagão, que não tem nada a ver no sentido deles com a palavra de Deus, o que é a fé em Jesus Cristo, a fé bíblica. Porque se queremos luz do ponto de vista da palavra de Deus e da fé em Jesus Cristo, temos que ir à palavra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e nós conhecemos ele então como a luz do mundo na palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É para você? É para você? Você atenta com cuidado, atenção, você dá tempo para isto? Muito bem, aí está o Salmo 119, o maior dos salmos, longo, maior capítulo nas Escrituras. E a palavra de Deus aparece neste salmo com diversos sinônimos que o salmista escolhe para tornar mais rica ali a linguagem poética e menos repetitivo. A palavra de Deus aparecer com o termo lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, promessas, palavra mesmo e daí por diante. Bem, sempre se refere tudo isto à palavra de Deus. E o salmo, este salmo é composto como um acróstico, é uma poesia, lembrando que os salmos, escritos no hebraico, escritos séculos antes de Cristo, são poesias no hebraico, e algumas são organizadas como acróstico, isto é, cada verso poético dentro da grande poesia toda. Então, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Este salmo então tem 22 versos, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. E aqui nós vamos à 10ª, creio. E o que acontece então, quando nós vamos ler, por exemplo, nesta noite, do verso 73 ao verso 80, isto aqui tudo é um verso da grande poesia do Salmo 119. E então, cada verso deste salmo tem 8 linhas no hebraico.
E cada, então, bloco, verso, como este aqui, começa com uma letra. E cada linha neste bloco, neste verso poético, começa com aquela letra do alfabeto hebraico. Então chegou a vez aqui da letra Yod, no hebraico, um equivalente mais ou menos do nosso I. E cada linha aqui no hebraico deste bloco, deste verso da poesia, começa com esta letra. Então é uma criatividade muito grande, poética. É a composição de um salmo, uma poesia como esta, com todos esses versos que tem aí 176. Então, nós vamos agora à palavra de Deus, o que Deus tem para nós aqui, a partir do verso 73 até o verso 80. Então, no meio dessa semana, talvez um pouco letárgico, cansado, uma semana mais quente, uma troca de temperatura, mas que você possa estar desperto e nesses poucos minutos receber a edificação da palavra. Que a palavra do Senhor o abençoe nesta noite, o edifique nesta noite. Diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Mais uma vez a palavra do Senhor, verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicam-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Frutos são atrativos. Olhamos numa árvore, um belo fruto nos atrai. Mas precisamos lembrar que o crucial não é o fruto, mas a árvore, o tronco onde ele está. O tronco é que realmente determina o fruto e produz o fruto. Pensando um pouquinho aí na botânica como uma ilustração, quando olhamos esses versos, meu irmão, minha irmã, cuidado com os frutos. Você olhar os frutos e esquecer do tronco. Aliás, frutos podem ser enganosos. Eu já vi frutos belíssimos aí no espaço selvagem, e me foi dito que aquele fruto era venenoso, muito bonito. Uma vez eu vi um amarelo tremendo, redondo, perfeito na esfera, mas um veneno. Por aí há muitos frutos, e há frutos bonitos, mas perigosos.
Precisamos tomar cuidado com o que nos estamos alimentando. Mas não estou falando do alimento físico. Estou falando da nossa formação espiritual, daquilo que se torna verdade para a nossa vida e nos guia, daquilo que acaba se tornando luz do nosso caminho. Mas o problema é que, por não prestar atenção no tronco, na árvore, por não querermos nos aprofundar o suficiente, olhamos apenas para o fruto, é muito simples, é mais fácil, e comemos qualquer fruto que apareça ser bonito, atrativo. Há muitas ideias atrativas e belas, bem colocadas, formuladas por aí, e que faz cócegas em nós. São coisas que nos atraem, mas perigosíssimos e nos levam para longe da verdade. Deixe-me exemplificar aqui um caso. Este não é o problema todo do mundo, apenas um exemplo. Há tantas coisas, tantos frutos por aí, e que se não se olhar o tronco temos sérios problemas. Por exemplo, há um programa muito popular, muito conhecido, pelo menos poderíamos dizer, ao invés de popular, muito conhecido e divulgado aí, especialmente entre pessoas de liderança, executivos, chamado Mastermind. Vem dos Estados Unidos, tem o nome em inglês, que seria mente mestre, Mastermind. Então tem sua rede aí de lugares onde oferece esse curso, as pessoas vão para fazer, e se você lê o site deles, você ouve, é um tremendo de um fruto muito bonito, muito interessante aparentemente. Bem, quando você começa a se aprofundar, você conhece que, fica sabendo que no tronco, que o guru deles, a raiz deles, a proposta deles, para quando você se aprofundar de onde vem esse fruto, é um sujeito chamado Napoleão Hill, também conhecido, e é um desses aí que marcou época nisso que se tornou conhecido como pensamento positivo. Escreveu alguns livros, como o primeiro me parece que foi A Lei do Triunfo, A Lei do Sucesso, e ele ganhou muito dinheiro com esse livro. Ele comprou uma fazenda, comprou o Rolls Royce, mas depois passou por uma crise tremenda, perdeu tudo isso. Então ele escreveu A Lei do Triunfo, A Lei do Sucesso, mas deu certo, depois não deu certo para ele. Mas enfim, o livro até hoje é muito vendido, muito procurado. Mas o Napoleão Hill está por detrás do Mastermind. Eles tomam Napoleão Hill como o guru. Bem, Napoleão Hill escreveu A Lei do Triunfo, A Lei do Sucesso. Escreveu um outro que creio que é um best-seller aí de venda, vende muito, Pense e Enriqueça. Pense e enriqueça. E ele vai dizer o quê? Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. O que está por detrás de todas essas colocações bem elaboradas, livros bem escritos, programas como esse que você lê e começa a salivar na boca, o fruto parece tão bom, mas por detrás, quando você entra no tronco, vai à raiz, é o velho paganismo, voltando para um poder no ser humano, ou uma ideia de divindade no ser humano, onde o ser humano tem condições de criar realidade e fazer as coisas acontecer. Há uma ideia que não é muito nova, se remonta lá ao Jardim do Éden, inclusive. E muitas formas e formulações tem caminhado na história da humanidade, e nos últimos tempos se tornou muito popular, já aí no outro século com Napoleão Hill, mas recentemente temos muitas propostas, e este Mastermind também vai assumir muito da PNL, que também é uma outra proposta na mesma direção, a tal da neurolinguística, e vão dizer: incentive o poder que você pode desenvolver dentro de você mesmo, para conseguir completar suas metas.
O conteúdo do curso mostra, então, agora da Mastermind, o conteúdo do curso mostra como relacionar os processos neurológicos à linguagem e o comportamento em prol de um objetivo. Esse neurológico engana um pouco, porque não é bem neurológico no sentido da medicina aqui, é uma especulação aí que se faz e que, enfim, no final das contas, então as suas palavras têm poder e daí por diante. Então, apenas um exemplo, essas coisas são oferecidas como coisas que são assim neutras, não são religiosas, e as pessoas, lideranças aí de empresas vão para esses cursos, e é claro que você lê isso, e você vai num encontro com isso. Aliás, quando você lê, por exemplo, seu Mastermind, eles vão falar muito sobre que há um grande enriquecimento, porque um dos segredos é você se encontrar, e que então ali na troca de ideias, a somatória de ideias, há um enriquecimento muito grande da sua pessoa. Você ouve isso, realmente soa muito bonito. E a questão é que todo erro apresentado fora da palavra de Deus tem alguma coisa de verdade. O fruto bonito tem a beleza, senão ninguém iria atrás dele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, que Satanás se transforma num anjo de luz. Nós temos uma ideia de diabo medieval, não é? Aquele sujeito feio, com chifres, nu, com um grande garfo, torturador na sua mão. Isso não é visão bíblica, isso é coisa da Idade Média. A visão bíblica de Satanás é que ele é sempre atrativo. Há algo que atrai, senão ninguém vai atrás. Bem, o erro é assim. Agora, onde nós temos que chegar aqui? Essas coisas, por exemplo, um curso como esse, as pessoas vão e eles ali se empolgam e saem de lá acreditando nessas coisas, e em geral a ficha acaba caindo um dia, mas demora um tempo. Essa gasolina vai levar algum tempo até que se cai na real que a coisa não é assim, você não tem esse poder em si. Mas as pessoas ficam ali em grupo, porque em grupo há um estímulo muito grande, saem dali bombados e achando que podem, e aí começam a tirar conclusões que as coisas que estão acontecendo na vida dele é resultado desse poder que está nele, e ele acredita nisso muito tempo. Enfim, essas coisas são formativas. Quando você vai ao tronco, você entende essa questão de formação. O que eu quero dizer com formativo? Presta bem atenção nisto. Uma ideia jogada ao ar, você pega ao ar, quer dizer, um fruto numa árvore. Lembre-se que essa coisa isolada, você pensa que você conhece, você não conhece, enquanto você não conheceu o tronco. Em termos de formação, nós estamos falando de visão de vida, de realidade. Nós temos as escrituras sagradas, que apresentam-se a si mesmo, nós vemos aqui, como luz para o meu caminho. Me dá toda uma visão de quem eu sou, o que a realidade é, como eu devo viver, debaixo desses princípios, o que existe, o que não existe realmente. Deus existe, Deus não existe. Quando você vai, por exemplo, para um curso desse, que aparentemente não tem nada de religioso, na verdade é formativo, é religiosamente formativo também. Por detrás você pega toda uma formação, há parâmetros que dizem também o que é a realidade, quem sou eu, o que a realidade é, quais são as verdades transcendentes, o que deve guiar minha vida, o meu caminho, e daí por diante. E aí se multiplicam as propostas formativas. Quando você envia seu filho para a escola, você tem que acompanhar com muito cuidado o que está sendo dito ali, porque é colocado frutinhos aqui, frutinhos ali na boca dele, frutinhos, e fica enrustido, escondido. O que realmente está por detrás, o tronco, qual é a visão de vida, quem é o ser humano, por que o ser humano está aqui, de onde ele veio, para onde ele está indo, qual é o destino dele, e então como ele deve viver, o que é a luz para os seus passos. Então temos que tomar cuidado ao olharmos frutos, porque frutos acabarão de nos formatar sem percebermos que nós abraçamos um tronco e estamos formados da forma errada. Meu irmão, minha irmã, você aqui nesta noite,
Você precisa tomar consciência disto e reconhecer sua formação. Reconhecer sua formação. E olhando esse texto que lemos nesta noite, que você possa até ver e despertar para o fato, se é o caso, de que você está com a formação errada, que não é a formação que o texto aqui aponta. Reconheça a sua formação. Agora, se você está conforme o texto aponta, você está nessa formação, que nesta noite então, você seja levado mais longe, firmado nisso, ter mais clareza nisso, saber qual é o tronco ao qual para o qual você olha, ao qual você olha, e onde você busca se saciar, qual é a sua luz, e se firmar mais nisso, estar mais preparado para olhar os frutos e ver os troncos por detrás e rejeitar aquilo que é apresentado. Bem, reconheça a sua formação. Que formação então? Qual é a formação? Bem, já lemos aí, é lâmpada que ilumina os meus passos. O que é o que ilumina os meus passos? Que lâmpada é essa? Diz lá a tua palavra. A tua palavra. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, reconheça a sua formação conforme a palavra, conforme a ação, a informação da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Diz o salmista aqui: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Me fizeram e me formaram. Aí o verbo fazer, me fizeram, que então é a criação de Deus. Mas há este formar, que não é o formar meu, por exemplo, no útero da minha mãe. Isso é parte da criação de Deus, sim, mas há especificamente aqui o formar num outro sentido. Isto é, estabelecer a minha constituição, aquilo que eu sou como ser em pensamento espiritual, etc., em visão de vida, aquilo que é o meu ser. Então ele está falando da palavra aqui como algo tremendo e poderoso. A palavra de Deus é conhecida aqui, e a palavra de Deus é criadora. Disse Deus: haja luz e houve luz. A palavra de Deus fez isto. Haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1 nos diz isto. Quando você lê que o seu pensamento pode fazer realidades surgirem, controlar realidades, esse é um ensino que tem por detrás o pensamento que em você está a divindade. Então aí envolve que uma visão panteísta, tudo é Deus, Deus é tudo. O ensino das Escrituras não é este. Deus criou o universo, haja luz e houve luz. Deus criou o ser humano. O universo é criatura de Deus, o ser humano é criatura de Deus, não é Deus. Reflete a glória de Deus, porque Ele criou, mas é distinto de Deus. Por isso nós temos uma palavra, porque esse Deus é um Deus que falou na história, falou em Jesus Cristo e continua nos falando através da palavra que Ele nos dá. A palavra que registra as grandes falas de Deus na história, que ilumina a nossa vida. Então a palavra é formativa, ela precisa me formar. O meu ser, minha visão de mim, de como eu devo ser, de como eu devo me ver, e como eu devo entender a realidade, a minha existência. Quais são os parâmetros? Já citei alguns aqui nesta noite, podemos falar mais sobre isto, mas para nós que fique suficiente por enquanto, que precisamos olhar a palavra, conhecer a palavra. Esse é o nosso tronco, por isso vamos comer os frutos deste tronco aqui. Vamos conhecer os frutos que são desse tronco e conhecer esse tronco e não sermos envolvidos por outras formações. A mídia, por exemplo, tem um tronco por detrás e vem a ideia bem colocada às vezes, pode ser num comercial, pode ser num filme, num programa de auditório, ali há uma porção de frutos, mas qual é o tronco por detrás? O que esses frutos representam? De onde eles emanam? Quais são as verdades primeiras? Em todo lugar há uma batalha espiritual. Mas o salmista tinha uma clareza muito grande. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Então dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos.
Lembrando então, mandamentos, mais uma vez lembrando, se refere à palavra de Deus. Então nós temos a obra de Deus, as tuas mãos me fizeram e me formaram, ligados ao quê? Aos mandamentos, à palavra de Deus nesse verso 73. Como que nós conhecemos Deus e as verdades dele? Através da palavra. O que Deus fez, como ele me forma, eu conheço pela palavra, ele nos deu a palavra, um Deus que fala. Uma vez eu visitei um templo hindu, lá na Ásia, e é impressionante, há uma torre, essa torre era composta de Deus em cima de Deus, amontoado de Deus, uma escultura. E sabemos que o hinduísmo tem milhões e milhões de deuses. Ali não esgotou, não sei quantos haviam ali, a torre alta. Deus, 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 Deus. Adentrei o templo e ali eu fiquei observando. Os hindus entram, eles fazem oferta, por exemplo, de fruta, banana, porque é uma das manifestações da divindade é um macaco. E aí eles sentam. E lá o costume na Ásia sentar no chão. Então sentam no chão e ali ficam. Os deuses não falam. É só ficar ali. A sua devoção, a sua crescimento espiritual, ficar ali. O nosso Deus é um Deus vivo, eterno, criador, e que nós somos com o nosso entendimento, nós temos isto porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É um Deus que fala, comunica, por isso nós podemos orar, falar com Ele. Então, esse Deus que cria, que forma, é conhecido nos mandamentos, segundo o verso 73. E aí então o pedido do salmista, dá-me entendimento. Esse entendimento, entender isso aqui, esse tronco, e então os frutos daqui, e separar aquilo que não é desse tronco, e o fruto que não é desse tronco. Dá-me entendimento, e a palavra talvez melhor seria compreensão, e na raiz dessa palavra no hebraico é separar, distinguir, conhecer o que é e aquilo que não é em contraposição, conhecer a verdade e a falsidade, o que é realmente luz e o que parece luz, conhecer a palavra, luz para o meu caminho, que clareia o meu caminho. Então é conforme a palavra, a ação da palavra, a voz de Deus é que deve me formatar. Você está sendo formatado por quem? Pela televisão, pela mídia, pela conversa por aí, até mesmo a universidade é formativa, as escolas. É preciso ter o pensamento crítico, esse entendimento, essa capacidade de distinguir. E muitas coisas parecem boas, o fruto é belo, o tronco está longe desse tronco, é outro tronco e é terrível. Há consequências, há consequências. Reconheça a sua formação conforme a palavra. Mas a formação é profunda. Onde começa essa formação? Não é uma questão comportamental primeiramente. Então eu pôr algumas regras de como é que eu vou fazer aqui fora. Não, começa com uma formação na minha interioridade, no meu coração. É o que diz aqui o verso 80. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos. Que o meu coração seja íntegro, ele seja completo e totalmente moldado pelos teus decretos, isto é, pela tua palavra, pela tua palavra. A mudança começa por dentro, na verdade das Escrituras. A luz começa por dentro, não por fora. E não é também uma questão só de ficar fora. O que vem fora precisa ter o seu ponto de partida de um íntimo, segundo a palavra. É aqui dentro que começa o coração íntegro. E coração íntegro, isto é, sem manchas, sem culpas, sem falhas. Um coração que está realmente voltado para a palavra de Deus, para o Deus da palavra, em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, reconheça a sua formação que começa então na sua interioridade.
Quantas pessoas chegam a adentrar para a igreja apenas seguindo alguns rituaizinhos e tomando algumas atitudes exteriores, põe uma capinha, e parece que é, mas não é, porque não somos enquanto a coisa não começar no nosso interior. Jesus Cristo vai dizer, inclusive, que o que contamina o homem, diz ele nos evangelhos, não é o que entra pela sua boca, mas o que sai do seu coração. Então a palavra de Deus vem para mexer com a nossa raiz. A palavra de Deus vem formar realmente quem nós somos, da nossa essência. É tremenda a obra de Deus, é tremenda a obra da palavra de Deus. Ela vem, essa luz vem e traz luz, ilumina todo o nosso interior, onde tantas trevas habitam. Mostra, revela a nós mesmos e começa aqui dentro para depois ir para fora. Reconheça a sua formação, conforme a palavra que começa com a sua interioridade. Mas nós por nós mesmos não podemos isto. Por isso a palavra de Deus, esse tronco aqui é diferente, por exemplo, do tronco de Napoleão Hill, do Mastermind e tantas outras coisas que eu poderia citar por aí. Porque isto aqui nos diz que por nós mesmos não podemos. Não é uma questão baseada no ser humano, não há divindade no ser humano para criar realidades, fazer isso, não é assim. É numa dependência de Deus. Você precisa reconhecer que então a sua formação, que acontece em você, pela palavra e conforme a palavra, é pela atuação do amor e misericórdia de Deus. E isso nós conhecemos, vamos deixar já bem claro, revelado, realizado de forma objetiva na história em Jesus Cristo. O Velho Testamento, séculos antes, através do povo de Israel, apontava para o Messias, o Cristo que viria. Finalmente ele vem. E é o realizar, então, de todo o projeto de Deus que começa no Jardim do Éden. E agora, então, caminhamos nesse tempo na luz de Jesus Cristo, que foi o pico da revelação de Deus e o terminar do plano de Deus para a redenção do ser humano, a minha redenção e a sua, e há de nos levar para a eternidade agora em Cristo desta forma. Cristo Jesus, manifestação do amor e da misericórdia de Deus. E a cruz de Cristo fala da minha impotência, daquilo que nós não podemos. E se vamos ser alguma coisa e podemos realmente viver nesse tronco e comer desse fruto, será pela misericórdia e o amor de Deus. E aqui então o salmista vai dizer no verso 76, seja o teu amor o meu consolo. O que é que me dá conforto? Você voltar-se para si mesmo, buscar em si mesmo poder para existir e viver, é algo terrível. Não envolve o amor e não há consolo nisso, e mais cedo e mais tarde haverá decepção. E se você buscar outra direção, também não haverá o amor em uma direção fora, além de você. Somente no amor há consolo, e somente este Deus que é revelado nas Escrituras se apresenta em amor na forma que está em Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer ainda no verso 36, conforme a tua promessa de Deus, de que ele tem um amor por nós, e em Cristo ele cumpre isso, e em Cristo então está garantido. Então a tua promessa de amor em Jesus Cristo é o meu consolo, enquanto eu caminho neste mundo, no meio das lutas, das dificuldades, nessa existência, eu saber que o Deus Criador, que ele não é a criação, não é um Deus mecânico, nem físico, mas é um Deus pessoal, criador, e que esse Deus é amor e se volta para mim em amor. Este é meu consolo, enquanto atravesso este mundo conturbado. Mas ele vai falar também da misericórdia. Ele vai dizer no verso 76, alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida. Nós vamos encontrar vida na misericórdia de Deus. Quando nós andamos e vivemos debaixo da misericórdia, nós encontramos então realmente razão para a esperança, razão para a paz, então razão para o viver de verdade, na totalidade, andar na misericórdia de Deus, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer, é a minha vida, a tua misericórdia, a tua lei, ou a tua palavra que me fala de tudo isto. Mas no verso 75,
ele diz: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua fidelidade me castigaste. E aí entra essa palavra castigar, a palavra pesada. Castigar, ou poderia ser traduzido por afligir. Ele fala de uma mão, de uma ação corretiva de Deus aqui. Em algum momento, de alguma forma, não sabemos exatamente o que foi, ele não fala, mas é suficiente o que ele diz para nosso benefício em geral, nos nossos caminhos, que há um momento na vida dele, houve um momento quando ele foi afligido por Deus. As tuas ordenanças são justas, a tua palavra, aquilo que o Senhor ordena, o Senhor coloca é justo, isto é perfeito. E diante dessa verdade, que a ação de Deus, que a palavra de Deus então é justa, é perfeito, correto, é que ele vai dizer: a tua fidelidade me castigou. Como que a fidelidade me castiga? Essa fidelidade é a manifestação justa das ordenanças da palavra de Deus. Mas como é que fidelidade então castiga? Deus está tão comprometido, ou estava tão comprometido com ele, e o amando e tendo tanta misericórdia, que quando ele estava em caminhos equivocados, Deus o afligiu para tirá-lo de lá. É o amor de Deus. Quem não corrige, não aflige, não ama. Quem não corrige, não aflige quando é necessário, não ama. Deus comprometido, Deus de amor e misericórdia, o afligiu. Então, reconheça a sua formação pela atuação do amor e misericórdia de Deus na sua vida, como o salmista fez. Ele era formatado pela palavra de Deus, que tocou na sua interioridade, mudou a sua interioridade, e então pela atuação do amor e misericórdia de Deus. Mas caminhamos num mundo conturbado, um mundo que não está vivendo conforme a palavra, não é formatado pela palavra, um mundo que não busca um caminho iluminado pela palavra. E nós encontramos então o mal de muitas formas e em muitas pessoas. Pessoas surgem no nosso caminho, nós que estamos sendo formados pela palavra, que caminhamos no caminho da palavra, pela luz da palavra, encontramos pessoas que nos fazem mal, pessoas que realmente têm um caminho totalmente avesso à palavra, não são formatados pela palavra. E ele diz no verso 78, sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo. Ele foi prejudicado. Como? Ele não diz. O que aconteceu? Não sabemos. Mas aí está a palavra de Deus preservada na suficiência para abençoar você e a mim. Você já foi prejudicado, meu irmão, por pessoas injustas e maldosas. Provavelmente todo mundo aqui levantaria a mão. A questão a perguntar a você mesmo: estava eu caminhando iluminado pela palavra quando isso aconteceu? Ou foi porque eu errei? Aí é uma outra história, onde a misericórdia de Deus precisa alcançá-lo também. Mas, neste caso aqui, sem motivo, diz ele estava andando segundo a palavra, formado pela palavra, e maldosos, pessoas não comprometidas com a palavra, lhe fizeram mal. Meu irmão, minha irmã, isto é possível. Você pode ser atingido por adversários maldosos. Não fique surpreso se isso acontecer. Jesus Cristo sofreu na mão dos homens, prejudicaram sem motivo. Ele, andando na palavra, formado pela palavra, estava sujeito a injustiças. Não pense que ser formado pela palavra e ser iluminado por ela, enquanto estiver neste mundo, irá torná-lo totalmente imune às pessoas que podem fazer mal. Acontece, é possível. Reconheça a formação da palavra, mesmo quando você for atingido pelos adversários. Entenda que a palavra continua sendo verdade. Continua na palavra, não mude de caminho porque o adversário lhe fez mal. Permaneça na palavra.
Continue a se moldar pela palavra. Reconheça essa formação. Mas se há adversários que vêm para nos desanimar, nos tirar do caminho da palavra, querer atrapalhar nossa formação na palavra, se há opositores, se há maldosos, também é verdade que Deus tem colocado ao nosso lado neste mundo a comunhão daqueles que temem ao Senhor como nós e que somos formados pela palavra. Não caminhamos sozinhos. Reconheça então a sua formação conforme a palavra, junto à companhia dos crentes, dos que temem a Deus, daqueles outros que também chegaram a esta formação na palavra a partir do amor de Deus em Cristo, a misericórdia de Deus em Cristo. Ele vai dizer no verso 74, quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. No meio das lutas, dos desafios da vida, a esperança dele estava na palavra. A palavra é o que o formava. Inclusive a esperança que ele tinha vinha dos parâmetros da palavra. A esperança que o movia a cada dia. Precisamos de esperança. Ninguém vive sem esperança. A questão é se temos a esperança no lugar certo, baseado na coisa certa. Se não for em Deus, não temos. Então, a sua vida, viver na esperança, mesmo no meio de lutas, causou o que nos seus irmãos, nos seus parceiros de peregrinação em Cristo, conforme a palavra, na formação da palavra? Eles se alegraram, Meu irmão, irmã, eu e você não caminhamos sozinhos. Jesus Cristo mesmo instituiu a igreja, onde eu e você precisamos estar. E que a minha vida e a sua vida possam ser motivos de alegria no Senhor. Falamos isso domingo. Então, ao vermos nossas vidas formadas pela palavra e vivendo em Jesus Cristo, observando um ao outro, isso haverá de alegrar o nosso coração, o que Deus está fazendo na sua vida, o que você está vivendo, atravessando, a forma que você está vivendo, atravessando, isso me dá alegria no Senhor, e eu devo causar a mesma coisa em você. O meu bom testemunho de viver realmente formado na palavra, neste mundo difícil, é um bom testemunho para você, é uma inspiração para você, e a mesma coisa de você para mim. E não somente a inspiração, como é motivo de celebração, de louvor. Nos alegramos na presença de Deus, por aquilo que Deus tem feito e da forma que você tem vivido na esperança do Senhor. Precisamos aprender a nos alegrarmos mais no Senhor e na nossa caminhada, no nosso viver. Há momentos, inclusive, quando chaves marcantes na nossa vida podemos usar para isto. Nós fazemos pouco, precisamos fazer mais, celebrar mais o que Deus tem feito em nossas vidas. Talvez no dia do seu aniversário, você pode reunir os irmãos e dizer: quero que você se alegre comigo por aquilo que Deus fez na minha vida neste ano. Não somente porque eu comprei, né? Mas se eu comprei e vendi, foi porque Deus quis. Mas acima de tudo, eu comprei e vendi com o Senhor, me abençoou, porque o meu coração íntegro está com o Senhor. E eu espero que vocês vejam em mim esse testemunho, que a minha esperança está no Senhor, enquanto eu caminho neste mundo. E olha, me dá mais um ano, você se alegra comigo, vamos agradecer a Deus juntos. A igreja todas as semanas em culto é exatamente isso. É a companhia dos crentes, a companhia dos que temem ao Senhor, na linguagem do salmista. Então, nós reconhecemos nossa formação não no nosso individualismo, isolados. Isso não é bíblico, não é segundo a palavra, não é ser formado pela palavra. Ser formado pela palavra leva-me a estar na comunhão, na comunidade daqueles que também são formados pela palavra. E eu sou uma inspiração para eles, eles são para mim, os que partilham comigo. Mas ele diz também no verso 79, venham apoiar-me aqueles que te temem, Senhor. Venham me apoiar aqueles que entendem os teus estatutos. Apoiar-me. Se há a experiência de nos alegrarmos por aquilo que estamos experimentando
nesta formação da palavra de Deus em nossas vidas em Cristo. E por isso nós nos ajuntamos para a glória de Deus. Também é verdade que Deus institui e nos coloca assim, porque nós precisamos do apoio mútuo na fé. Há os adversários, há as oposições, sobram oposições aí fora. Você anda pelos caminhos aí fora, precisamos andar nas nossas atividades, nas nossas famílias, e encontramos nesses caminhos todos muita oposição, sutis e algumas contundentes e frontais. Uns desanimam de uma forma muito sutil, outros se opõem frontalmente, mas nós temos apoio e precisamos do apoio. É sobre este apoio que ele fala: venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos, entendem, de novo compreendem, sabem distinguir a verdade do erro, o que é da palavra, o que não é da palavra. Esses que também assim vivem, venham me apoiar. Eu preciso do apoio, meu irmão, você precisa do meu apoio, eu preciso do seu. Se nós não entendemos isso, não entendemos a palavra ainda, se vamos viver na nossa individualidade. Somos chamados para a vida comunitária, à volta de Deus revelado em Cristo. Não à volta de nós, não à volta de uma grande causa, de um fruto que possamos bolar, ou a sociedade bolou por aí, achou interessante, criou, levantou, transformou como uma razão de vida. Não. Nosso tronco é Deus manifestado em Jesus Cristo, conforme a palavra que nos dada. E nós então nos ajuntamos na fé e nos apoiamos mutuamente. Nenhum de nós precisa caminhar só. Não deve caminhar só. Não somos suficientes para caminharmos sós. Não pense que você pode fazer da igreja um luxo. Não faça isto. É um grande engano, segundo a palavra. Reconheça a sua formação. Meu irmão, minha irmã, e você que está conosco aqui nesta noite. O que é que ele forma? E isso que ele forma, quais são os parâmetros que ele dá sobre realidade, sobre você, sobre o que falta em você, como é que isso é completado? Qual é a sua origem? Por que você está nesse mundo? Como você deve viver neste mundo? Para onde você está indo? A um destino? Qual é o significado da vida? Por detrás, todos os frutinhos por aí é um tronco com todas essas respostas. E se não é conforme a palavra, são respostas equivocadas e todas são achadas faltando. Somente a palavra de Deus responde todos esses parâmetros de forma plena, harmoniosa, conforme o anseio do nosso espírito. Aprofunde-se, meu irmão. Reflita mais, minha irmã. Olhando a palavra, perguntando as verdadeiras perguntas. Não caminhe sendo levado, vai como vai, e o que brilhar um pouquinho melhor, você segue. Cuidado, conheça as raízes, forme-se na palavra, e você há de experimentar construir, edificar com Deus maravilhoso no dia a dia, e Deus escrever uma história na sua vida maravilhosa. Diz o salmista aqui então, no verso 33, as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Caminho de saúde, caminho holístico de vida, conforme a palavra, crescendo nela, conhecendo e distinguindo aquilo que é conforme ela disse, aquilo que não é. A nova vida com Deus em Cristo Jesus é uma vida na palavra. Que Deus abençoe a sua vida e edifique sempre na palavra. Vamos orar na presença do Senhor.